Luciano, aproveitando a história da gliflozina, vamos falar de um outro medicamento que recentemente foi estudado em dupla com a gliflozina, que é a finerenona. A finerenona, além das estratégias que nós temos para tratar a doença renal do diabetes, ela é uma das que foi incorporadas mais recentemente na diretriz. Como é que fica hoje em relação à indicação de finerenona, dose de finerenona no paciente com doença renal do diabetes? Então, a finerenona ela é um antagonista não esteroidal, seletivo de receptor mineralocorticoide. A gente sabe que a hiperatividade mineralocorticoide está relacionada a várias complicações crônicas, incluindo a doença renal, incluindo doenças cardiovasculares. Então, antagonizar o receptor mineralocorticoide é obviamente interessante para evitar a progressão dessa complicação da doença renal. A partir de dois estudos clássicos bem famosos, que foram os estudos Fígaro e Fidelio, a gente começou a recomendar a finerenona para pacientes com diabetes tipo 2, que apresentem taxa de filtração glomerular maior que 25, com relação à albumina creatinina persistentemente positiva, desde que tenham função renal, desde que tenham potássio normal. Com qual objetivo? De reduzir desfecho cardiovascular e reduzir desfechos renais. Existe risco de hipercalemia nesses pacientes? Existe, mas o risco ele é menor do que aquele observado com a espironolactona, que é ali uma prima da finerenona. No entanto, como esse risco existe, esse é um ponto que a gente vai ter que observar durante o segmento desse paciente. Nós temos hoje duas doses disponíveis da finerenona, 10 e 20 miligramas. Qual dose eu vou iniciar? Depende da função renal do meu paciente. Se taxa de filtração maior que 60, eu começo com 20. Se menor que 60, eu começo com 10 miligramas. Depois de um mês, o ideal é reavaliar potássio sérico e reavaliar a creatinina para ver como é que ficou a taxa de filtração glomerular. Na reavaliação, se taxa de filtração caiu, que é esperado que caia um pouco, mas caiu menos que 30%, ok, segue o jogo. Eu foco agora na avaliação dos níveis de potássio. Potássio menor que 4,8 e eu comecei 10 miligramas, é agora que eu otimizo para 20 miligramas. Se eu comecei 20 miligramas, eu mantenho. Se o potássio estiver entre 4,8 e 5,5, eu mantenho a dose que o paciente estava usando, seja 10 ou 20 miligramas. E se ele for maior que 5,5, é uma indicação para suspender a finerenona e reavaliar. Mas assim, mesmo suspendendo, eu posso reintroduzir posteriormente quando o potássio normal, mas aí eu vou reintroduzir com uma dose mais baixa. Uma pergunta que ficava, Luciano, eu quero que você fale um pouco sobre isso, até agora, 2025, era a seguinte: será que haveria benefício adicional de usar a finerenona inibidor de SGLT2? Porque, muito bem, assim, a indicação formal da finerenona era o paciente que já estivesse com dose otimizada de IECA ou BRA. Mas e no paciente que já usa IECA e usa também uma gliflozina? Adianta acrescentar também finerenona? E essa é uma pergunta, inclusive, além disso, até se o paciente tiver já otimizado em ECA-BRA, se eu começo uma ou outra, ou se eu começo as duas de uma vez, né? Até isso também tinha aí na briga. Veja, quando a gente falou dos estudos de SGLT2, 99,99% dos pacientes já estavam usando bloqueador do sistema renina-angiotensina, já estavam usando IECA ou BRA. Por quê? Já era uma droga que tinha benefício comprovado, né? Então, não fazia sentido eu dizer assim, eu já sei que isso vai ter benefício para nefropatia, vou testar empaglifosina ou dapaglifosina para nefropatia, e o grupo placebo não tem IECA. Não existe, então eu estou roubando, né? Estou prejudicando o grupo placebo. Então, todo mundo estava bloqueado. Quando a gente viu os estudos, o Fígaro e o Fidelio, a gente tinha ali 11%, 15% dos pacientes usando SGLT2. Então, uma frequência muito baixa e a gente já tinha os dados, né? A gente tem que pensar que esses estudos começam 5, 6, 7 anos antes, existe o planejamento, apresentar o protocolo, tem que ser aprovado, tarará, tarará. Então, quando começou o protocolo lá atrás do Fidelio Fígaro, a gente ainda não tinha esse dado de tanto benefício com SGLT2. Por isso que tinha muito paciente sem usar SGLT2. E aí muita gente criticou o resultado da finerenona exatamente porque, assim, se eu já sabia que o SGLT2 também tinha benefício, então talvez se o paciente tivesse usando o SGLT2, esse benefício não aparecesse tanto,
Porque é como se eu estivesse deixando o placebo Sim. pior, né? Uhum. Eu estaria piorando o placebo, favorecendo a droga. Então, veio a história do estudo Confidence, é um estudo que foi apresentado no Europeu de Nefrologia. Os nefrologistas ficaram muito animados, com todo respeito aos nefrologistas, né? Porque tem pouca coisa, quando parece uma coisa, eles ficam, né? O Confidence, ele fez exatamente essa avaliação. Não foi nem de dizer assim, o paciente já está usando SGLT2 e ECA, eu vou adicionar a finerenona. Foi começar os dois juntos. Ele fez 3 braços, né? O paciente, todo mundo já estava em ECA-BRA. Um braço ele colocou finerenona em monoterapia, um braço ele botou empaglifosina em monoterapia, um braço ele botou empaglifosina mais finerenona, já começando de início a terapia dupla. E o grupo da terapia dupla, no estudo, teve benefício, reduziu principalmente a albuminúria, né? O desfecho era albuminúria, ele não avaliou progressão de taxa de filtração glomerular, não avaliou evolução para diálise, não avaliou desfecho duro renal, tá? É um estudo curto, é um estudo de 6 meses, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o EMPA renal foi 36 meses, né? Assim, um estudo de 3 anos contra um estudo de 6 meses. Então ele queria ver realmente esse impacto assim de curto prazo, como é que isso aí ia funcionar, tá? Se a gente for ler os desfechos e só o abstract, né? Eu vou dizer, então beleza, começar os dois juntos tem benefício, realmente reduz a albuminúria, nesse perfil de paciente, então vamos colocar, porque não teve aumento de efeitos colaterais importantes, estaria bem ali colocado. Inclusive, a diretriz coloca, né, no fluxo de tratamento dela, quase como se fosse fazer tudo ao mesmo tempo, né? Botou assim, nem essa história de começar a IECA-BRA e depois botar o outro, não, já botou todo mundo num bolo só. Isso é uma coisa controversa porque não existe nenhum estudo que começou os 3 de uma vez só. Não tem, tá? Então, assim, se é baseado em evidência, não, vamos usar a evidência. Então, assim, a gente tem IECA, no Confidence botou os dois juntos. Qual o problema do Confidence? A gente tem que dar uma olhada ali com uma visão crítica, né? Fazer um pouquinho o advogado do diabo da história, né? Porque, assim, a gente tem que puxar o que é que tá, qual o buraco, qual a falha para a gente poder criticar, né? Assim, o Confidence ele tinha algumas coisas. A média de pressão arterial sistólica inicial era 135. Você está pegando muito fio de cabelo ali no negócio. Mas veja, quando a gente compara, quem tiver a curiosidade de olhar o artigo, a queda da albuminúria com a terapia dupla é muito rápida, muito no começo. Se a gente pensar no mecanismo da aldosterona, a gente ia pensar muito em inflamação, em fibrose, coisa que tem muito mais benefício no longo prazo, tá? Uhum. Então, por que a finerenona, o grupo que fez a terapia dupla, teve tanta resposta já muito precoce? A queda da albuminúria é caracteristicamente muito paralela à história da pressão sistólica. O grupo que fez terapia dupla caiu mais a pressão sistólica, tá? A gente sabe que a meta de pressão sistólica em paciente que tem a doença renal é abaixo de 120, porque a hipertensão vai ter um efeito em relação à albuminúria. É hiperfiltração, estou botando pressão em cima do glomérulo. Então, se eu caio mais a sistólica, eu estou, obviamente, tendo um benefício naquela situação. Então, talvez, se no grupo placebo, não tem grupo placebo, né? No grupo de monoterapia eu tivesse feito, sei lá, ISGLT2 mais uma otimização do antipertensivo, ou finerenona mais uma otimização do antipertensivo, não sei se eu teria o mesmo resultado. Segundo ponto, é um estudo de curto prazo, 6 meses. Terceiro ponto, tem que ver se vai realmente reduzir desfecho ali no longo prazo, porque reduzir a albuminúria, a gente viu com todas as classes de antidiabético aí, né? E DPP-4 reduz a albuminúria, gliclazida reduz, insulina reduz, tudo reduz, e a gente não está fazendo aqui nenhuma recomendação de usar essas drogas para todo mundo, assim, né? Tá fazendo quem tem benefício é esse daqui. Então, eu vou ter que ver depois se vai ter esse estudo, acho difícil, porque ninguém vai patrocinar muito isso. Já tá o benefício aí, os guidelines já até recomendam. Já adotaram, né? Então, não sei, longo prazo. Terceiro, o pessoal falou, não teve mais evento, porque, assim, a taxa, o paciente não é tão grave assim, esses pacientes, né? Tem uma taxa de filtração glomerular relativamente preservada. Então, assim, a taxa de lesão renal aguda não foi diferente entre os grupos, mas numericamente é 6% de lesão renal aguda no grupo terapia dupla contra 1% no grupo de empaglifosina sozinho. E olha que a gente está falando de empaglifosina, que teoricamente pode dar. Então, assim, pensando como endocrinologista,
não eu, mas pensando como o que eu também faço clinicamente, mas assim, pensando num médico de forma geral, eu não quero um paciente que vá fazer lesão renal aguda, né? Também não. Assim, 6% não é um número tão desprezível. Então, tem que ter cuidado. Acho que a terapia, acho que muito, muito mais claramente é dizer que as duas drogas têm benefícios somadas, mas essa ideia de começar tudo de uma vez, eu acho um pouco. Acho desnecessário também. Até porque, Até porque a veja, ideia é reduzir desfecho a longo prazo, né? a Assim, própria finerenona, pô, como tu falou, que tu tem que reavaliar com 30 dias, se botar outra no contexto, quem foi que deu? sim. Antes da publicação desse trabalho, existia uma diretriz, acho que europeia, de nefrologia, que colocava até um fluxograma que me parecia de muito bom senso. Considerando que o paciente já usava IECOBRA, tá certo? Então você começava primeiro a gliflozina no paciente com diabetes tipo 2, depois de 30 dias você reavaliava esse paciente, aí começava a finerenona, então reavaliava. Porque assim, de fato, se eu começo várias drogas que podem reduzir taxa de filtração glomerular, beleza, reduziu 40%, agora eu suspendo as duas, como é que fica o tratamento desse paciente? Exato. Então, assim, na prática, o que eu vou continuar fazendo é fazendo essa introdução intercalada. Começa o IECA, depois começa a gliflozina, depois começa o finerenona. Mas, por outro lado, assim, é muito bom a gente ver que o efeito é quase que uma somatória, né? Assim, a redução foi mais de 50% de redução da albuminúria com a terapia dupla, né? Contra 28, 29, 30 ali de cada um isoladamente. Então é quase como se eu somasse realmente a redução com cada uma das drogas isoladamente, mostrando que realmente existe ali um sinergismo importante, tá? Então acho que não estou dizendo que não é para usar, estou dizendo que é para usar. Se você tiver a oportunidade de puder usar o ISGLT2 e se o paciente ainda está com albuminúria, usar a finerenona, acho que cabe bem, tá? Sim. Então, e principalmente assim, porque pegou um perfil de paciente com albuminúria um pouquinho mais alta, a média era 500 e pouco, e para entrar no estudo precisava ter albuminúria acima de 100. Então, ele não é também para todo mundo como está se colocando aí na diretriz, tá?